Olá, meus amigos! Esta carroça cheia de frutas e legumes é o resultado do trabalho dos agricultores ao longo da temporada. Quão duro eles trabalharam para transformar os campos nessas faixas coloridas características? A resposta estará no vídeo de hoje. E agora, vamos acompanhar a jornada do povo americano que colheu milhões de toneladas de produtos agrícolas em 2024. Primeiro, vamos aos campos de abobrinha. Em condições de pico e calor, a abobrinha começará a brotar e a crescer folhas dentro de 7 a 14 dias. Cerca de 6 semanas após as flores amarelas brilhantes serem polinizadas pelas abelhas. Para obter frutas exuberantes de abobrinha como essas, os agricultores costumam misturar esterco ou composto no solo antes de plantar. Isso apoiará os estágios iniciais do crescimento das plantas. A maioria das variedades leva em média 60 dias para amadurecer e fica pronta uma semana após a floração. As abobrinhas devem ser colhidas no verão, quando ainda estão macias e ligeiramente imaturas, e têm de 15 a 20 centímetros de comprimento. Os agricultores costumam cortar os frutos da árvore com uma faca afiada. Por isso, podem deixar cerca de 2,5 cm no caule do fruto, facilitando a conservação sem danificar o caule mole da planta. Se a colheita estiver no auge, os agricultores priorizarão a remoção dos frutos grandes de abobrinha para reduzir a necessidade de umidade e nutrientes da planta. Ao mesmo tempo, os agricultores também tentam completar a colheita antes das primeiras geadas do outono, porque a abobrinha de verão é muito vulnerável às geadas e ao calor. Além disso, a abobrinha não colhida crescerá surpreendentemente rápido, em um período de 24 horas. Se você não verificar a planta diariamente durante a colheita, procurando sob as folhas grandes por frutos escondidos, a abobrinha pode ficar enorme. Quando a fruta fica muito grande, as sementes e a casca começam a endurecer, tornando a fruta dura e sem sabor. Colha a abobrinha regularmente, todos os dias ou em dias alternados em dias quentes. Isto irá estimular novas flores e os agricultores terão uma colheita contínua durante toda a estação de crescimento. A abobrinha é uma abóbora popular cultivada em Indiana e nos Estados Unidos. Em média, existem cerca de 7.500 a 11.000 árvores por hectare. Os agricultores colhem apenas frutas que pesam cerca de 0,25 a 0,5 libras. Os catadores de abobrinha usarão carrinhos e luvas macias para evitar hematomas, arranhões e furos nas unhas. Durante o processo de corte da abobrinha da árvore, os agricultores também removem os frutos grandes da abobrinha para manter a vitalidade da planta. Este homem está colocando abobrinhas recém-colhidas em água, que eles enxaguam para remover a sujeira e baixar a temperatura. Em seguida, são acondicionados em caixas e transportados para os mercados locais. Após saírem do campo, essas caixas de abobrinhas são levadas para a fábrica, onde são novamente limpas. Depois, esses trabalhadores irão embalar e preservar para garantir o abastecimento ao mercado. Os agricultores dizem que do plantio até a primeira colheita da abobrinha leva de 40 a 55 dias. Enquanto todo o ciclo de colheita leva de 120 a 150 dias. Adeus abobrinha, vamos para a Califórnia, que produz quase 92% dos brócolis cultivados na América. A Califórnia também abriga de 15 a 20% da produção de brócolis fresco no mercado. Os agricultores descobrem que um dos sinais de que o brócolis está pronto para a colheita é quando está verde escuro com botões pequenos e firmes. Os agricultores colherão os brócolis imediatamente se eles começarem a florescer ou ficarem amarelos assim. No entanto, os brócolis não florescerão todos de uma vez. Então os agricultores colherão a primeira parte dos brócolis imediatamente para evitar o amargor. Os rebentos laterais em crescimento são capazes de formar pontas mais abertas ou alargadas do que o caule médio, e claro, são igualmente deliciosos. Depois de um tempo, os agricultores voltarão a colher os brotos laterais quando atingirem a cor e a firmeza ideais.
Ondas de calor que duram mais de uma semana farão com que a planta floresça rapidamente. Assim, durante esse período, os agricultores terão de observar atentamente as plantas e preparar-se para a colheita imediata. Depois de usarem chapéus e jaquetas de proteção, esses agricultores começaram o dia trabalhando com brócolis. Agricultores experientes muitas vezes optam por colher de manhã, antes que o solo aqueça, para que os brócolis tenham o melhor sabor. As ferramentas geralmente são tesouras ou facas afiadas para evitar danificar o tronco da árvore. O trabalhador pegou a cabeça da planta de brócolis com uma das mãos e com a outra esfaqueou uma faca curta e puxou-a para baixo, cortando as folhas do caule. Depois, o agricultor usou uma faca horizontal para cortar a ponta da árvore, deixando apenas um comprimento moderado. Dependendo do julgamento rápido do agricultor, o próximo brócolis mais próximo estará pronto para ser cortado imediatamente. Veja, cada corte leva cerca de 3 segundos. Em média 8 horas por dia, os agricultores podem cortar 11.000 cabeças de brócolis. O caule do brócolis será cortado no comprimento adequado ao cliente. Os agricultores dizem que o comprimento comum do caule é geralmente de 2,5 a 5 centímetros. E claro, os caules longos trarão rendimentos mais elevados aos produtores. Alguns agricultores utilizam equipas altamente especializadas para colher brócolos e equipamento de colheita mecanizado para triagem e enlatamento. A rentabilidade depende do desenvolvimento de um método eficiente de colheita. Portanto, a colheita é um dos maiores custos de produção. No entanto, o sistema de transporte de suporte permite que os trabalhadores escolham continuamente, ajudando a triplicar a eficiência do trabalho. Os brócolis embalados no campo devem ser entregues imediatamente na instalação de resfriamento. Nas temperaturas da colheita de verão, a qualidade pode diminuir significativamente em apenas 1 hora. Agora chegamos a uma safra de estação quente que vem em uma variedade de cores, formas e tamanhos. A popularidade dos pimentões ajudou-os a se tornarem uma opção de negócio lucrativa para qualquer fazenda comercial ou doméstica. A colheita total de pimentão no Zenewa é de aproximadamente 4.900 a 602.080 acres. Entre eles, Califórnia e Flórida são os 2 estados líderes na produção de pimentão nos Estados Unidos. Os pimentões da Flórida são cultivados pelos agricultores nos campos de outubro a julho para garantir que estejam disponíveis no mercado o ano todo. Variedades populares de pimentão usadas para produção comercial incluem Aladim, Aristóteles e Brigadeiro. Normalmente você pode esperar uma colheita saudável 11 semanas após o plantio. Seus benefícios à saúde também aumentam, pois também contém mais vitamina C à medida que amadurecem. Muitos pimentões que amadurecem na planta ficam vermelhos ou amarelos. Os agricultores podem usar uma tesoura ou uma faca afiada para cortar os pimentões diretamente da planta sem causar danos. Esta é uma colheita de pimentão em um campo em Gilroy, Califórnia. Os agricultores caminham em linhas mecanizadas para colher pimentas manualmente. Depois que os pimentões são colhidos, o processo não termina. Na verdade, está apenas começando. Os pimentões continuarão a amadurecer mesmo depois de colhidos. Portanto, os agricultores devem ter o cuidado de resfriá-los e armazená-los adequadamente para que não cozinhem demais antes de chegarem às prateleiras. Assim que saem do campo, os pimentões são rapidamente transportados para as fábricas de processamento. Aqui, eles são processados para remover a sujeira dos campos, antes de serem embalados ou outras etapas de processamento do produto. Da colheita ao consumo, os pimentões têm uma vida útil de cerca de 2 a 3 semanas se armazenados entre 40 e 45 eseririntas. Como os pimentões são muito sensíveis e facilmente danificados, quaisquer espaços entre as caixas de armazenamento são preenchidos com itens como paletes ou outras embalagens para evitar derramamentos ou tombamento. Eles são finalmente colocados em caminhões com temperatura controlada ou em contêineres refrigerados em caminhões para entrega nas lojas o mais rápido possível.
Além do pimentão, a cenoura também é uma cultura cultivada e transportada o ano todo na Califórnia, com 4 regiões principais de produção. A Califórnia produz mais de 85% de todas as cenouras cultivadas nos Estados Unidos. Michigan e Texas são outros importantes estados produtores de cenoura. De acordo com o Departamento de Agricultura do ICEWA, nos últimos anos, as cenouras ficaram em 17º lugar, entre as 20 principais culturas pecuárias e diárias da Califórnia, avaliadas em cerca de uns 500 milhões de dólares. As cenouras geralmente estão prontas para a colheita cerca de 90 dias após o plantio. Esses agricultores estão colhendo. Agora as raízes da cenoura estão de bom tamanho e ainda macias. O fazendeiro puxou suavemente para levantar as raízes do solo. Depois de cortar as pontas, as cenouras podem ser armazenadas com o restante da terra ou lavadas e deixadas secar um pouco antes de serem armazenadas. Normalmente, ao colher manualmente, os agricultores escolhem dias frios para evitar o superaquecimento das raízes ao sol. Depois de observarem as culturas, os agricultores perceberam que as raízes da cenoura eram bastante sensíveis à compactação do solo. Especificamente, em áreas onde a roda passa pelo solo, as raízes das árvores costumam ser difíceis de fixar. Isso também reduz o rendimento das cenouras. Portanto, nas primeiras 3 a 4 semanas, os agricultores limitam frequentemente a movimentação de equipamento para os campos de cenoura. Esta é uma seção de colheita mecânica de um agricultor. A colheitadeira solta o solo e puxa suavemente as cenouras do solo. As facas cortam as pontas das cenouras à medida que elas se movem dentro da máquina. As pontas são descartadas na parte traseira da máquina, enquanto as cenouras se movem em uma esteira transportadora e são despejadas em caminhões. Tudo ficou muito mais fácil. Em poucos segundos, as cenouras foram arrancadas do chão. As colheitadeiras de cenoura ajudam os agricultores a reduzir o trabalho e a economizar tempo em comparação com a colheita manual. Os agricultores podem concentrar-se noutras tarefas agrícolas. Além disso, também garante que as cenouras sejam colhidas adequadamente e não sejam danificadas. Isto ajuda a melhorar a qualidade do produto final e a otimizar os lucros dos agricultores. Essas cenouras serão tratadas em água para retirada de areia e terra, e depois passarão por processos de limpeza e embalagem. Agora chegamos às ervilhas, o segundo alimento enlatado mais valioso depois do tomate nos Estados Unidos. Quando a brisa quente da primavera dissipa gradualmente a severidade do inverno, é quando você vê os agricultores de Montana começando a plantar ervilhas. As ervilhas são plantas de clima frio, o que significa que prosperam nos meses de primavera e outono. As sementes podem ser semeadas ao ar livre 4 a 6 semanas antes da última geada da primavera. Os agricultores normalmente plantam quando a temperatura média do ar é de 75 graus F ou mais baixa. As ervilhas geralmente podem ser colhidas 12 a 15 semanas após o plantio. Os agricultores estão começando a colher ervilhas quando suas vagens ficam roliças, porém brilhantes e cheias de grãos de sabor adocicado. De manhã, depois que o orvalho seca, as ervilhas ficam mais crocantes. Este é o momento certo para os agricultores colherem. As máquinas de colheita começaram a funcionar. Permite aos agricultores colher de forma mais rápida e eficaz, porque o rendimento ainda é garantido. A maioria dos produtores de ervilha escolherá variedades sem folhas, pois são mais capazes de crescer, especialmente em áreas secas. Enquanto em regiões com maior pluviosidade e verões frescos, as variedades de ervilhas de videiras curtas são a melhor escolha. As ervilhas maduras podem murchar muito rapidamente se o tempo estiver quente e seco. A colheita tarde demais e as sementes muito secas quebrarão ou descascarão facilmente o tegumento, levando à perda e aumentando o risco de sementes de baixa qualidade. Portanto, para campos de ervilha secos, os agricultores irão colher em condições úmidas, como à noite ou de manhã cedo,
quando as vagens ainda estão molhadas pelo orvalho para minimizar a quebra das sementes. As fazendas de ervilha no leste de Washington estão começando a colher. Aqui, os agricultores fazem a rotação da colheita de ervilhas todos os anos. Colha frutas continuamente para estimular mais crescimento. As ervilhas cultivadas na fazenda e entregues aos consumidores poucas horas após a colheita são verdadeiramente as joias do jardim. Você já provou feijão tão fresco? Por favor, comente abaixo para me contar sua experiência. Adeus, ervilhas! Vamos para os campos de alface. Este vegetal está entre os 6 principais produtos que representam a maior parte da área de vegetais frescos dos Estados Unidos, com 375 mil acres. Embora a alface seja produzida em muitos estados, a Califórnia e o Arizona dominam a produção. A Califórnia é responsável por 71% da produção de alface do Sequoia, seguida pelo Arizona, que produz quase 29%. Os agricultores cultivam e colhem alface durante todo o ano para vender a empresas de saladas embaladas, cadeias de supermercados e empresas de serviços alimentares. Neste campo de 1 hectare, os agricultores plantaram cerca de 52 mil plantas de alface, com um rendimento médio de 25 a 40 toneladas por hectare. Semelhante às ervilhas, o momento ideal para colher a alface é de manhã cedo, antes do nascer do sol. Segundo alguns produtores de alface, esta hora do dia é perfeita porque as plantas de alface não ficam expostas à luz solar intensa. Embora o desenvolvimento tecnológico tenha ajudado muito, o transporte da alface do campo para a mesa ainda depende muito do trabalho manual. Os agricultores ficam no corredor da máquina, usam as mãos para pegar a parte superior da alface, empurram-na com cuidado, cortam o caule, depois batem habilmente no caroço, sacodem as folhas externas e, finalmente, jogam-nas na esteira cinto. O Vale Yuma cresce em mais de 90 mil acres de terra, respondendo por 90% das verduras da América durante os meses de inverno. As fazendas em Yuma cultivam grandes quantidades de alface para distribuir cerca de 500 milhão de cabeças de alface a cada ano. Este é o 55º dia da safra. Um clima movimentado cobre todo o campo. Cerca de 32 agricultores cortavam alface, ensacavam, etiquetavam e uma equipa de motoristas que se acompanhavam durante horas. Trata-se de uma colhedora de alface equipada com alta tecnologia. Pode transformar campos verdes em caixas bem empilhadas. Você também pode ver que deixa folhas de alface espalhadas pelo chão, parecendo um tornado que acabou de passar pelo campo. Mas não podemos negar seus benefícios. Com o apoio de maquinaria, os agricultores conseguem embalar cerca de 1.500 caixas por dia, o equivalente a cerca de 63 mil pés de alface. Olá, meus amigos! Hoje vamos visitar as várias fazendas de pêssego nos Estados Unidos para ver como milhares de toneladas de pêssego são cultivadas e colhidas. Anualmente, os Estados Unidos produzem cerca de 620 mil toneladas de pêssegos, e o cultivo de pêssego se concentra principalmente em estados como Geórgia, Califórnia e Nova Jersey. Na Califórnia, o plantio de pessegueiro geralmente é feito no final do inverno ou no início da primavera. Esses agricultores plantarão cerca de 142 pessegueiros por acre. Imediatamente após o plantio, esses pessegueiros terão a parte superior cortada para que os nutrientes sejam concentrados nas raízes. Esses pessegueiros têm 1 ano de idade. Atualmente, a maioria dessas variedades de pêssegos precisa de mais de 3 anos para poder colher a primeira safra.
No início da primavera, algumas fazendas de pêssego usam probióticos para pulverizar os pessegueiros a fim de proteger os brotos dos jovens do ataque de pragas. O final de fevereiro e o início de março é a época em que as flores estão em plena floração na maioria das fazendas de pêssego dos Estados Unidos. Atualmente, lá há cerca de 34 variedades diferentes de pêssegos, das quais eles amarelos são os mais populares. Quando as flores do pêssego florescem, esses agricultores podam as árvores e deixam apenas cerca de 60% das flores. Isso ajuda a manter uma densidade razoável de frutos e garante a qualidade dos pêssegos na colheita. Após a conclusão do processo de poda, milhões de abelhas serão enviadas às fazendas de pêssego para a polinização. Atualmente, o preço para contratar um enxame de abelhas para polinizar árvores frutíferas varia de 150 a 200 dólares. Esses são pêssegos que se desenvolvem um mês após a polinização. Se a densidade de frutos for muito grande, essas operárias tentarão removê-los. Após cerca de 100 dias da floração, esses pêssegos estão prontos para iniciar uma nova colheita. Você gostaria de ir a essas fazendas de pêssego e colher seus próprios frutos maduros? A cada colheita anual, milhares de trabalhadores se reúnem nessas fazendas para colher pêssegos. O salário que recebem é de cerca de 16 dólares por hora. Em 2021, a Califórnia é o maior estado produtor de pêssegos dos Estados Unidos, com cerca de 468 mil toneladas, representando 75% da produção do país. Nos últimos anos, os pêssegos cultivados no estado da Geórgia têm sido consistentemente classificados como os de melhor sabor nos Estados Unidos. É verdade que outros estados produzem mais pêssegos a cada ano, mas dê uma mordida em um pêssego da Geórgia e você sentirá a diferença na qualidade e no sabor. Milhões de pêssegos, depois de colhidos, são enviados às fábricas para serem embalados ou processados em outros pratos, como pêssegos em conserva. Isso é o que acontece em uma fábrica de embalagem de pêssegos na Geórgia. Aqui, esses pêssegos serão lavados e desinfetados antes de serem embalados. Atualmente, o preço dos pêssegos na Geórgia varia de 8 centavos de dólar a 9 centavos de dólar por libra.
Após cerca de 13 a 15 anos, a maioria dos pessegueiros nos Estados Unidos será removida e novos pessegueiros serão plantados para substituí-los. O que você acha do processo de cultivo e colheita de pêssegos neste vídeo? Fala pra gente o que achou nos comentários. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.